Olá, senhores. Veremos agora as hipóteses de cabimento da querela nullitatis. O objetivo deste vídeo é destacar para você os casos mais comuns em que é identificado o problema no plano da existência do processo, daquele ato processual, de modo a atingir algum pressuposto de existência estrito sensu, que impede sequer que seja considerada a eficácia, a validade ou algum efeito no plano jurídico das relações. E temos assim que a querela nullitatis, ela atinge vícios no plano da existência, são chamados os vícios transrescisórios. Justamente por serem vícios transrescisórios, essas questões, esses problemas no ordenamento jurídico não são passíveis de prazo. Esses vícios, a alegação deles, o intuito de expurgar esses vícios do ordenamento jurídico não padece de prazo prescricional ou de prazo decadencial. Por isso mesmo a doutrina se questiona quanto ao ferimento da segurança jurídica, uma vez que a qualquer momento no ordenamento jurídico esses vícios podem ser suscitados, tanto para desfazer atos processuais em andamento, para desfazer títulos executivos, seja em sede judicial, seja em sede extrajudicial, ou ainda para desfazer a coisa julgada, ou seja, aquele direito protegido pela nossa preclusão máxima do trânsito em julgado. Realmente não há que se falar na insegurança de determinadas relações jurídicas que sequer vieram a existir. Os chamados vícios transrescisórios são aqueles que impedem que se considerem existentes determinados atos processuais. Ora, uma sentença proferida por um juiz que esteja aposentado, este juiz não mais se encontra revestido do pressuposto processual da jurisdição. É assim que a sentença proferida por este magistrado não pode ser considerada existente. Não há, portanto, que se falar em ferimento à segurança jurídica. As hipóteses de cabimento mais comuns da querela nullitatis justamente são sentenças em que há o proferimento de decisões, ou seja, a prolação de provimentos em que capacitados por juízes sem o revestimento da jurisdição. Esses são casos comuns, hipóteses frequentes de objeto da querela nullitatis. Uma segunda hipótese é justamente o processo que se desenvolve com a necessária intervenção do Ministério Público, sendo que este requisito processualmente exigido pela lei não é cumprido. Na jurisprudência, podemos aferir que, por diversas vezes, esses processos que se desenvolvem sem a intervenção obrigatória do Ministério Público, conforme previsto em lei, devem ser atacados pelos instrumentos que estudamos outrora pela via da querela nullitatis. A terceira hipótese também de cabimento deste instrumento que visa expurgar do ordenamento jurídico esses atos processuais que estão eivados de um vício no plano da existência é justamente a nulidade de citação, mas reparem, senhores, que é a citação de um réu que deve ser composto em litisconsórcio necessário. Ok? Então, temos aqui que a citação não é, via de regra, elemento de existência do processo. Via de regra, o processo existe antes mesmo da citação do réu. A citação passa, via de regra, a ser analisada
nos requisitos de validade do processo, quanto à regularidade, quanto à análise objetiva do processo. Mas, nos casos em que a legislação exige a citação como elemento estrutural da existência, a título de exemplo do litisconsórcio passivo necessário, em alguns casos, como os próprios cônjuges em sua capacidade processual, que foi analisada em nossas aulas outrora, nestes casos, a ausência dessa citação passa a ser, sim, um vício de existência processual passível de querela nullitatis. Esta querela nullitatis, conforme já estudamos, pode ser veiculada por meio de petição simples, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução ou ainda ação autônoma de querela nullitatis, que não padece, conforme já também analisamos, de prescrição ou decadência, ou seja, pode ser suscitada a qualquer momento no nosso ordenamento jurídico. Senhores, finalizamos aqui o estudo dos pressupostos processuais, das condições da ação e da querela nullitatis enquanto meio de impugnação a esses vícios que são encontrados aí que impedem o regular desenvolvimento da demanda. Até mais.